Olá, gente! Bem-vindos novamente, ao nosso curso de decolonialidade. E aqui a gente vai começar a aula 3, que é Arte Popular Brasileira, como pensar, fazer decolonial. Só que a parte 2, se você ainda não assistiu a parte 1, é só voltar um vídeo, né? Bom, gente, primeiro a gente vai começar tratando da vida dos artistas populares e o que a obra deles quer dizer sobre a vida deles e o que a vida deles diz sobre a obra deles, né? E aí a gente vai precisar entender da onde esses artistas vêm, qual o contexto social deles, qual o contexto histórico que eles estão inseridos, o contexto político, por que eles produzem com esses materiais, quais as diferenças e semelhanças entre esses artistas. E o que de subjetividade, o que da vida deles, da emoção deles é colocado nessas obras. E aí, para começar, a gente vai começar com a história de Dona Noemisa, que é uma grande escultora do Vale de Jequitinhonha, grande ceramista. Ela faz esculturas em cerâmica dos mais diversos temas, ela faz vários animais, mas um tema recorrente nas obras dela é o tema do casamento. Ela sempre coloca o tema de casamento, cerimônia do casamento, o altar, as bonequinhas vestidas de noiva, a preparação para o casamento, o padre rezando a missa. E por quê, né? O que isso quer dizer sobre Dona Noemisa? Por que será que ela coloca tantas coisas sobre casamento nas obras dela? Eu vou aproveitar para mostrar antes uma obra de Dona Noemisa, quando eu tava falando que ela produz algumas peças de animais. Ela produziu essa daqui, que é uma cobra, tá vendo? E ela até fez a assinatura dela, Noemisa Batista dos Santos. É uma cobra comendo outra cobra. Não sei se dá pra ver direito. Mas é muito interessante da arte popular, porque você consegue ver como a mão do artista moldou aquela peça mesmo, sabe? Que ele tocou naquilo, que ele modelou aquilo, tem marcas de dedos afundados até, tem a letra dela aqui. E essa parte branca também é uma argila, né? Essa argila mais avermelhada e essa argila mais esbranquiçada. E foram materiais que ela encontrou na localidade dela que permite que ela faça essas peças assim. E aí agora a gente vai analisar um pouco da vida dela para saber por que ela fez essas peças tão recorrentes com o tema do casamento. E uma história que foi colocada em alguns livros, que o Renan Quevedo, um pesquisador de arte popular, estava falando numa das palestras dele, é que já escreveram que ninguém nunca se interessou por Dona Noemisa e por isso que ela nunca casou. Só que é muito forte, né, você falar isso da vida de alguém que você nem conhece direito, pra falar que ninguém nunca se interessou por essa pessoa. E aí ele foi conversar com Dona Noemisa, né, o Renan Quevedo, e perguntou por que Dona Noemisa nunca tinha casado. E ela respondeu assim, que pra casar a gente precisava de duas coisas, sorte e juízo. E juízo ela tinha, né? E isso é de uma força muito forte, né? Diz muito sobre a pessoa dela, diz muito sobre o que ela sente. E com essas aflições, com essas emoções, com essas tristezas e felicidades, ela coloca essas expressões dela na obra dela, né? Como uma forma de traduzir aquilo, de se livrar daquilo, ou saber trabalhar com aquilo, ou uma necessidade que ela tem de colocar aquilo pra fora. Então, o Renan Quevedo deu pra ela um vestido de noiva da avó dele. E desde esse dia, Dona Noemisa sempre sai com o vestido de noiva, vestida aí. E fica vestida de noiva, que é um sonho dela, né? E aí tem até uma foto que eu coloquei, que é uma foto do projeto do Renan Quevedo, que é o Novos para Nós, que tem ela vestida de noiva maravilhosa na frente da casa dela. E uma obra dela que fala sobre o casamento, né? E o sonho de Dona Noemisa, ela falou que o sonho da vida dela era ser enterrada de noiva. E a partir dessas frases, desses acontecimentos, a gente entende o quão importante é a obra, é a arte popular para um artista popular, sabe? É uma forma dele estar no mundo, é uma forma dele se traduzir, é uma forma dele se expressar. E
não tem como isso estar desvinculado com a vida dele. Ele não produz a obra só pra vender, sabe? É uma parte dele, é uma parte da vida dele. Ele pode até fazer obras por encomenda, se alguém pedir, mas as obras principais dele, aquelas obras mais cheias de conteúdo e mais importantes, são as obras que dizem sobre como ele foi construído, como é o processo dele, como é o cotidiano dele e como que ele se vê no mundo, né? E aí a gente passa para outro artista popular, que é o Seu Zé Bezerra. Seu Zé Bezerra é lá do sertão de Pernambuco, né? Seu Zé Bezerra também já é idoso. E Seu Zé Bezerra, como vários artistas populares, ele não se traduz só em uma coisa, né? Ele não faz só escultura, só pintura, Ele faz várias coisas, sabe? Ele faz instrumentos musicais, ele canta, ele esculpe. E Seu Zé Bezerra começou a esculpir porque ele disse que um dia ele teve um sonho, que ele tinha ido no meio da mata, pegou um pedaço de tronco e veio acho que Deus, assim, que falou pra ele que a partir daquele dia ele seria artista. E desde então ele pega troncos de amburana secos e retorcidos e ele extrai animais de lá de dentro, ele tira figuras de animais de lá, com cortes secos e precisos. Ele não precisa ficar entalhando os animais para as pessoas entenderem, para ele saber que ele tirou o animal de lá de dentro. E Seu Zé Bezerra é muito reconhecido, inclusive em galerias hoje em dia, mundialmente, ele tem exposições. E Seu Zé Bezerra, ele tem na casa dele, a casa dele parece uma grande instalação, porque quando você olha a casa dele na frente, tem várias obras espalhadas por vários lugares, tem no ateliê dele, tem dentro da casa, tem fora da casa, tem no entorno da casa. E Seu Zé Bezerra vê ele como artista como uma missão divina que ele tem que fazer mesmo. E é um prazer dele, né? E hoje que bom que ele é reconhecido por isso, que bom que ele pode viver a vida dele sendo um artista popular, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Vou passar até um vídeo aqui, um link de um vídeo, se vocês quiserem assistir, ia ser muito legal, porque é um vídeo de Seu Zé Bezerra tocando um instrumento que parece um berimbau, só que é uma corda, um fio de aço amarrado em duas chaleiras, e aí ele toca e canta um pouquinho, para vocês entenderem mais ou menos um pouco como é o Seu Zé Bezerra, como que ele se move, como que ele se expressa. A gente passa agora também para outro grande mestre, que é o mestre Vitalino, que ele é considerado hoje o grande patrono das artes em barro lá de Pernambuco também. Mestre Vitalino foi o que inaugurou esse grande boom da arte popular e esse, entre aspas, né, descobrimento, essa popularidade de vários outros artistas populares. Porque teve um homem que descobriu o mestre Vitalino numa das feiras de Pernambuco, que eram feiras que as pessoas espalhavam as coisas pelo chão, todo mundo estendia cangas e tecidos no chão e expunham tudo que as pessoas tinham para vender lá. Mestre Vitalino também produzia barros e brinquedinhos de bois para ele brincar quando pequeno. E aí ele começou a vender, resolveu vender esses boizinhos dele nessas feiras, nessas grandes feiras de Pernambuco. E um homem foi lá e descobriu o que ele fazia, achou interessante e levou para uma exposição de arte popular no Rio de Janeiro. E desde então o mestre Vitalino ficou muito reconhecido, produziu muitas obras e vários outros artistas populares que produziam naquela localidade, em Pernambuco, em vários lugares, inclusive amigos de Vitalino, também começaram a ser reconhecidos, né? Porque é exatamente aquilo que eu falei na primeira aula. Eles pegavam e traziam as belezas do cotidiano e da vida normal, da vida simples, e transformavam isso em arte, né? E eu trouxe até uma obra aqui na verdade essa daqui já é, acho que do neto do Vitalino, né? E ele também produz essas obras também, que é a partir que foi transmitida através da observação e da oralidade, né? Os conhecimentos. Que é um casal montado num cavalo, que são um casal de noivos, né? E sempre tem esses temas assim na arte popular, ou são contos da arte popular, ou figuras importantes, figuras conhecidas naquela localidade, naquela época. Eles são traduzidos em obras. Esses daqui tudo é feito de barro também. Olha que lindo os detalhes do rostinho deles.
E era assim as obras de Mestre Vitalino, ele fazia muitas coisas, ele fazia, tem aqui ó, até uma obra aqui, essa obra que eu acabei de mostrar é do neto dele, mas ele tem a foto aqui no slide, que é esse casal de noivos, em colorido inclusive, que Mestre Vitalino fez, e tem os tocadores de pífano, hoje o filho e neto dele fazendo as obras, e tem a foto do Mestre Vitalino aqui em preto e branco, dele jovem com as obras dele na mão. Mestre Vitalino é uma grande figura da arte popular. Vocês sempre vão ver o nome dele em algum lugar quando vai tratar de arte popular. A gente tem também um outro grande artista, que é o J. Borges. O J. Borges, ele faz xilogravuras. Mas o que é isso, xilogravura? São gravuras que são esculpidas em madeira, que é na matriz, como a gente chama, que é isso aqui. Então eles pegam um pedaço de madeira, entalham essa madeira, esculpem nessa madeira e deixam essas partes fundas. E nas partes que ficaram em relevo, você passa tinta e carimba no papel. Esse daqui é São Francisco, que foi J. Borges que fez essa daqui. Então, por que J. Borges começou a fazer xilogravura, né? J. Borges sempre foi muito pobre também, então ele sempre trabalhou com tudo. Trabalhou na lavoura, desde pequenininho, trabalhou entalhando colheres de madeira para vender. E quando ele era muito pequeno, o sonho dele era saber ler e escrever. E ele entrou para a escola porque o pai dele pediu uma vaga para o professor, porque as escolas geralmente não tinham vagas. Então ele ficou 6 meses estudando e ele era o aluno mais aplicado, porque era a paixão dele. Então na primeira semana ele conta que ele já tinha decorado o alfabeto, né? E aí ele começou a ler, começou a escrever e ele não queria perder essa prática. Depois de 6 meses disso, o professor da escola saiu, porque ele conseguiu um emprego em Recife, né? Então Bezerras, que era o local onde J. Borges nasceu, ficou sem professor. Era uma cidade muito pequena, muito rural, eles não tinham muito suporte, não tinham muito dinheiro, não tinham muitas escolas. E aí J. Borges, para não perder essa frequência da leitura que ele era tão apaixonado, ele pegava jornais, que antigamente o sabão que a gente usa para se lavar vinha embrulhado em jornais. E ele pegava esses jornais, desembrulhava e ficava lendo as matérias antigas, para ele nunca parar de ler e conseguir aprimorar isso, né? Porque ele não ia poder se formar na escola, né? Ele ficou pouquíssimo tempo na escola. Depois disso, quando ele já era bem mais velho, ele começou a escrever literatura de cordel, né? E a literatura de cordel é uma literatura que vem do Nordeste, que ela é feita por rimas. E ele escrevia essas histórias e tinha um outro moço que ilustrava essas histórias através da xilogravura. Só que, uma dada época, esse moço não pôde mais ilustrar. E aí ele tinha escrito uma literatura, ele tinha escrito um cordel, e ele não tinha ninguém para ilustrar. Ele falou, quer saber? Eu vou ilustrar eu mesmo. E aí ele entalhou uma igrejinha e carimbou. Quando ele mandou pra gráfica, mandou imprimir os outros cordéis, ele ficou tão orgulhoso de ver seu trabalho, seu nome como ilustrador e como escritor, e ele ficou tão feliz com aquilo, que ele nunca mais parou de escrever e de fazer xilogravura. Quando ele fez isso, ele tinha 21 anos. E desde esse dia ele nunca mais parou de fazer xilogravura. Ele tem diversas matrizes, que é o que eu mostrei pra vocês, de madeira. Ele tem obras espalhadas impressas pelo mundo inteiro. Ele é reconhecido por grandes artistas, inclusive tem um livro ilustrado com José Saramago, que é esse daqui, que chama O Lagarto. José Saramago escreveu essa história e J. Borges ilustrou. E aí eu vou mostrar pra vocês também como que fica a impressão de uma xilogravura. Ó, isso tudo aqui foi feito numa matriz de madeira e impressa aqui nesse livro, carimbada no livro. Olha que coisa mais linda. Ele também é muito reconhecido por Ariano Suassuna, que é um grande dramaturgo. Ele escreve peças muito incríveis que tem muito a ver com a cultura popular.
a gente pode ver nesse slide também uma obra ali do J. Borges que chama O Monstro do Sertão, e tá escrito assim: sou uma peça bonita, feita pelo Criador. Sou quente, clareio o mundo, no sertão sou o terror, porque acabo a lavoura do pobre agricultor. Então, essa estilogravura também, ela demonstra um pouco da localidade, né? Porque ele mora no sertão de Pernambuco também, né? E lá tem muito problema da seca. Então, é uma problemática local que ele trouxe para a obra dele. Tanto ele, como Zé Bezerra, como Dona Noemisa, como o Mestre Vitalino, pegam aspectos e materialidades do território deles e transformam em arte junto com a própria subjetividade e com as questões pessoais que os levaram a praticar e elaborar tais obras. Então a gente começa agora a debater e analisar algum desses aspectos, e eu trago 3 tópicos principais para a gente analisar todos esses artistas que a gente acabou de conhecer, né? O primeiro, quais as diferenças e semelhanças entre os artistas? Eu não pretendo responder essas perguntas, eu espero que vocês pensem muito bem nessas perguntas e reflitam sobre elas e tragam um pensamento crítico sobre elas, né? Por que esses artistas todos, né, faziam parte da classe social mais baixa, sabe? Por que eles tiveram que, de alguma forma, se adaptar ao mundo através da arte? A subjetividade, o imaginário, ele está presente em suas obras, né? Quando a Dona Noemisa fala das noivas, quando J. Borges traz a seca, quando seu Zé Bezerra faz obras que ele acredita ser uma missão de Deus, sobre visões dele. O que isso quer dizer sobre o imaginário desses artistas, né? E um último ponto muito importante, né? A prática, o fazer artístico deles, produz conhecimento? Ou será que é uma prática desvinculada de conhecimento? Será que isso existe, né? Existe uma prática que as pessoas não pensem sobre ela, não reflitam sobre ela, ou só executem? Será que existe? Se essas práticas têm a ver com subjetividades, tem a ver com coisas que eles conhecem, tem a ver com oralidade, tem a ver com transmissão por gerações, elas estão transmitindo, adquirindo, reproduzindo e adicionando conhecimento aí. Então elas pegam referências de um lugar, moldam um pouquinho o meio, a sua vivência e transformam em algo novo e colocam um pontinho a mais naquilo. Então a gente passa agora para Ariano Suassuna, que foi um grande admirador, né? E falava que J. Borges era o melhor ilustrador que existia no mundo. Ariano Suassuna era um grande admirador, né, da arte popular brasileira, e ele tem um movimento que ele criou que chamava Movimento Armorial. E é sobre o Movimento Armorial que a gente vai falar um pouquinho agora. Essa obra que tá aí é a do Gilvan Samico, que também fazia parte do Movimento Armorial, que eles valorizavam mitos, práticas, temas da cultura popular brasileira, as músicas, o cordel, tudo em relação também a localidades que eles estavam inseridos, que era Pernambuco, que é um local que tem muita arte popular brasileira, muita cultura popular brasileira, e esse movimento foi um dos movimentos que ajudou isso a perdurar por mais tempo e eles serem até mais resistentes quanto à cultura de massa. Então agora eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo do Meteoro Short, que é sobre o movimento armorial, que vai falar um pouquinho dos temas, um pouquinho de Ariano e um pouquinho do que o movimento armorial buscava. E aí, para finalizar, eu espero que vocês assistam esse vídeo, que é um poema que chama A Chegada de Suassuna no Céu, que é recitada pelo Rolando Boldrin, que é o apresentador de um programa que chama Senhor Brasil, que é um programa lá da TV Cultura, que esse programa fala basicamente da cultura popular, né? Ele traz a literatura de cordel, ele traz violeiros, ele traz pessoas que apreciam a cultura popular brasileira para contar causos. Então é muito interessante, é um programa que eu indico muito também nessa aula para vocês assistirem. E eu espero que vocês gostem. Assista lá. Voltando agora um pouquinho, eu
queria deixar algumas referências sobre esse tema da arte e da cultura popular brasileira, que são o documentário Violeiros no Brasil, e todos esses vocês acham no YouTube. Violeiros no Brasil, que trata de violeiros e de causos sobre o Brasil todo, assim, de Mato Grosso, de São Paulo, do Nordeste. E eles contam um pouco da vida deles e tocam um pouquinho. E foi um programa muito interessante para vocês conhecerem também até sobre a própria viola, os diferentes aspectos, as diferentes formas de se manifestar dela. E aí tem o maracatu do baque solto e o maracatu do baque virado, que uma foi uma prática rural, que aí com o advento das cidades se transformou numa prática urbana que é um pouco mais recente, que é o maracatu do baque virado. E aí vocês vão poder observar algumas dessas transformações, algumas dessas adaptações, o que é diferente, o que é igual, figuras diferentes, porque o maracatu do baque solto tem o caboclo de lança, tem várias figuras, tem a nobreza, tem fantasias incríveis. O maracatu do baque virado é uma prática que ocorre também muito no carnaval, né, de Pernambuco. E como que isso se dá, como que a população, que tipo de população é, da onde que essa população é, né? Que é uma população geralmente de periferia, que ainda traz consigo essa herança da cultura popular brasileira. Tem também o programa Senhor Brasil, que é o do Rolando Boldrin, que eu mostrei o vídeo anterior, né, da chegada de Ariano Suassuna no céu. O Homem da Meia-Noite de Olinda, que é uma figura incrível, que vocês podem pesquisar a história dele, que ele veio de uma mistura com uma cultura de massa sobre um filme que o cara viu e ele transformou isso no Homem da Meia-Noite. E hoje é uma figura indispensável no Carnaval de Olinda, ele sai uma vez por ano. E aí tem o filme, né, que é o Gonzaga de Pai para Filho. E também está disponível para vocês assistirem. Eu queria deixar aqui, né, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário, se vocês tiverem alguma discordância também com as coisas que eu falei, vocês podem deixar nos comentários, que a gente pode abrir um debate, a gente pode mandar e-mail, a gente pode conversar, a gente pode abrir um Zoom, abrir uma live, qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês acham que seria interessante para o crescimento de vocês, para agregar conhecimento também. E eu deixo aqui também, por último, uma atividade para vocês fazerem, que é uma atividade para vocês refletirem também e também colocarem em prática no cotidiano de vocês. Para vocês buscarem, né, na localidade, buscarem com seus avós, com seus parentes, buscarem na história da cidade de vocês, nas festas da cidade de vocês, esses aspectos da cultura popular e também artistas populares, né? O que sua avó faz, será? Será que ela borda? Será que ela esculpe? Será que ela faz artesanato? Será que na sua cidade tem festa junina? Tem festa de quermesse de igreja? Então esses aspectos são muito importantes para a gente se construir. E é porque é a partir disso que a gente entende a nossa identidade e a identidade nacional. E a gente sabe, a gente entende de onde vêm nossos gostos, nossas crenças, nossos modos de viver, nossos modos de agir e nossos modos de interagir no mundo. Eu queria que vocês se perguntassem, né, de onde que essas práticas vêm, como que elas são transmitidas e como que vocês mesmos podem transmitir isso, né? Como que a gente pode aprender e como que a gente pode passar isso pra frente, visto que isso é tão importante na nossa vivência, né, na nossa construção como ser humano. Então eu queria agradecer e deixar por último uma frase, né, que é do Paulo Freire, que ele diz: sem um senso de identidade não pode haver luta real, que é a partir de reconhecer da onde a gente vem no mundo e todas as referências que nos formam, que a gente pode lutar por isso, né? Que a gente pode lutar por uma condição de vida melhor, que a gente pode lutar por um local digno para viver, que a gente pode lutar por uma soberania alimentar, por uma alimentação sem veneno, por uma divisão igualitária de terras, que é a partir disso que move a gente, sabe? São essas coisas que movem a gente. São esses reconhecimentos, né? Essas similaridades com essa identidade, com a identidade da nossa localidade, com a história do nosso povo, que faz a gente ir pra frente, a gente entender de onde a gente veio, aonde a gente tá e pra onde a gente quer ir. Então,
Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês gostem das próximas aulas desse curso. Um beijo pra vocês.